Boa tarde, muito boa tarde. Se puderem me dar um ok, como é que tá o som? Boa tarde, Jane. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Viviane. Como é que tá o som, pessoal? Tá saindo direitinho? Ah, tá. Obrigada, Adriana. Vamos aguardar alguns minutos. Vou desligar isso aqui. Boa tarde, Regina, Grácia, Leonice, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui, onde a gente se sente mais próximo, apesar da distância física, a gente se sente acolhido e é uma oportunidade de nós estreitarmos os nossos laços de amizade. O meu nome é Aline, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, e que se localiza na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Boa tarde, Fernanda. Bom, são 16 horas aqui no meu relógio. Eu gostaria de convidar então a todos os irmãos a nos reunirmos em pensamento, em boas vibrações, elevarmos, os nossos sentimentos, para iniciar então nossa exposição com uma prece. Primeiramente, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, esperando ouvir a palavra que Cristo nos ensinou e que assim possamos exercê-la no nosso dia a dia. Desde já agradecemos a espiritualidade que nos ampare, que nos mantenha conectados e atentos à exposição de hoje. Assim, gratos, calmos, iniciamos a nossa exposição. Que assim seja. Amigos, lembro que quem desejar deixar um copo d'água, uma jarra, enfim, porque no final nós vamos fazer uma pequena irradiação onde os benfeitores vão magnetizar a água. Bom, nós vamos tratar hoje de um assunto que ele diz respeito ao bom ânimo. E o propósito dessa exposição é esse, que a gente consiga sair desse pequeno intervalo de 30 minutos em que estaremos juntos com nosso ânimo renovado, nos sentindo um pouco melhores diante de tanta coisa negativa que temos visto, né? Então, o tema escolhido hoje, o tema da nossa palestra é Vós sois a luz do mundo. E o que será que isso aí quer dizer? Será que somos a luz do mundo? Então, é esse o propósito da nossa conversa. Eu vou ler aqui um pedacinho do Evangelho de Mateus, onde Jesus, então, expõe, essa parte aqui. Vamos ver se a gente entende. Ó, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Bom, como relata o apóstolo Mateus, Jesus subiu ao monte para falar para centenas, milhares de pessoas, tá? E numa dissertativa, numa de suas frases, ele diz: vós sois a luz do mundo. E o que será que ele quis dizer com isso? Com quem que ele estava falando lá? Para dizer que vós sois a luz do mundo. Será que ele estava falando com pessoas perfeitas? Será que naquela ocasião ele falava para anjos? Para pessoas que não têm nenhum defeito? Não. Jesus falava para pessoas como nós, para gente como a gente. Isso nos faz pensar que ele poderia hoje falar isso aí para nós. Vós sois a luz do mundo. Poderia e fala. Deixou escrito, através dos seus ensinamentos, nós que ainda não aprendemos. Mas será que ele fala para só nós que estamos aqui hoje, nessa tarde de quinta-feira, ouvindo essa palestra? Ou será que ele fala para todo mundo? Será que ele fala isso só para os espíritas? Claro que não. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele fala isso para todos, para toda a humanidade. Então, nos reconhecendo como todos filhos de Deus, vós sois a luz do mundo, isso se refere a todos nós. E Jesus também diz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, que não tem gosto, com o que há de salgar? Bom, alguém aqui cozinha? Provavelmente, se não cozinham, já viram alguém cozinhar. E qual é a proporção de sal que a gente coloca quando está cozinhando? Só para trazer assim exemplos práticos. A gente coloca 1 kg de sal para 1 kg de açúcar? Desculpa, para 1 kg de arroz? Ou 1 kg de sal para 1 kg de feijão? Claro que não. Iríamos salgar a comida. Então o sal, o significado do sal, ele representa força. Ele representa a força dele, ela é uma força extraordinária. Se formos trazer isso para a humanidade, podemos pegar aqui um exemplo de uma pessoa que deixou um rastro de exemplo de mansuetude, de calmaria, de amor, de dedicação, de ser um verdadeiro cristão. Vamos pegar o nosso amigo, nosso irmão Chico Xavier. Chico Xavier, um homem. E olha o que ele arrastou através dos seus livros, dos ensinamentos dos espíritos que ele passou, Então, assim, o exemplo de que uma pessoa muitas vezes tempera, porque entende o significado do que o Cristo quis dizer. E como Chico Xavier, a gente pode trazer diversos exemplos aqui, Poderíamos passar a tarde inteira dando exemplos. Então, a força do sal, ela é extraordinária. Mas também aqui, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, também significa o equilíbrio das nossas emoções. Porque, assim como a gente não pode colocar sal demais no alimento, a gente também não pode colocar sal de menos, então tem que estar equilibrado, Então nós temos que utilizar os nossos valores morais e intelectuais de maneira adequada, de maneira equilibrada, tá? Para que a gente possa cooperar aí nas nossas diversas tarefas. Então, se nós buscamos viver as leis divinas, o que Jesus nos ensinou, o que já sabemos, nós devemos levar esse tempero, e é nesse sentido que nós somos o sal da terra. Nós temos que levar esse tempero com consciência, com sabedoria,
com equilíbrio. A gente ouve falar em pessoas sem sal. Claro que aqui é uma analogia, né, que a gente faz, mas a gente pode usar isso e ser o sal da terra em qualquer situação, né? Por exemplo, assim, na família existe gente que fala palavrão, existem pessoas que não se comportam da maneira adequada, existem pessoas que fazem fofoca, maledicência. E como é que eu ajo diante disso? Será que lá quando eu estou com os meus amigos, ou quando eu estou nessa família, eu ajo de um jeito, e quando eu estou na casa espírita, ou em um templo, enfim, eu ajo de outra forma? Então não podemos, devemos ser verdadeiros em todo lugar, sermos convictos naquilo que acreditamos e naquilo que nos propomos a fazer. Independente da situação, devemos ser o sal da terra, devemos levar esse tempero, devemos, com equilíbrio, dentro do que a gente pode, que a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente, temperar as relações e levar, acima de tudo, então, os ensinamentos cristãos, né, para a nossa vida também. Então, além disso, né, que Jesus fala do sal da terra, ele diz: vós sois a luz do mundo. Então, vós sois. Jesus não disse assim: você deve se esforçar para ser a luz do mundo. Ou, dependendo do que tu fizer, do que tu aprender, tu vai ser a luz do mundo. Não, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós já somos a luz do mundo. Claro que temos que desenvolver isso, né, amigos? É claro que a gente não pode ainda querer imaginar que a gente tem uma luz assim, claro que não. Mas nós já somos luz. Jesus disse isso: vós sois. E ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos a fagulha divina. Nós somos herdeiros da felicidade, do universo. E quando agimos no bem, sendo gratos a isso, estamos o quê? Glorificando a Deus. Estamos sendo gratos a Deus. Então, Jesus está nos ensinando a despertar esse sentimento do alto amor. Jesus está nos mostrando como devemos desenvolver o alto amor, dizendo pra gente que se nós somos luz, nós temos capacidade de fazer muitas coisas boas, porque é a nossa herança, essa é a nossa herança. Nós fomos criados para brilhar, gente. Nós fomos criados para a felicidade, para exercer o bem, para fazer o bem. E há 2000 anos, Jesus veio na Terra e nos contou isso. Mas nós ainda não aprendemos. Nós ainda não aprendemos. E Jesus disse também: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso aí está lá no Evangelho de João. Então, olha, ele está nos mostrando a nossa capacidade, o nosso potencial. Acontece que nós não nos sentimos capazes de quase nada, né? Nós damos uma desculpa ali, damos uma desculpa aqui, e estamos sempre não nos sentindo capazes de fazer essa nossa luz brilhar. Ou estou muito velho, ou sou muito jovem, ou lá quando eu estiver aposentado, ou quando eu, enfim, para fazer a caridade, por exemplo, para fazer a caridade. Eu gostaria de fazer a caridade, mas eu não tenho condições financeiras de doar cestas básicas. Gente, muitas vezes, assim, a gente sabe que a caridade moral, ela é muito mais valiosa do que a caridade material, né? Mas precisamos comer, né? Precisamos comer para nos manter vivos. Então, vamos pegar aqui o exemplo da caridade material. Eu não consigo comprar uma cesta básica todo mês. Mas será que a gente não consegue comprar 1 quilo de feijão lá quando vai no mercado e deixar na instituição? Será que a gente não consegue fazer o mínimo, deixar brilhar um pouquinho da nossa luz e parar de dar desculpas? Então nós deixamos de fazer coisas boas, nós damos desculpa o tempo inteiro. Então a gente pode ouvir alguém falar assim:
Eu gostaria de trabalhar na casa espírita. Eu quero trabalhar na casa espírita, mas não posso trabalhar na casa espírita porque eu não tenho conhecimento necessário, porque requer muito esforço, porque... E aí acaba numa situação de vítima e deixa de exercer. Será que a gente não consegue varrer? Muitas vezes, varrer, deixar agradável o nosso local de trabalho, abrir e fechar a porta do passe, trabalhar lá com a infância e com a juventude, fazer um bolo gostoso. Cadê a nossa luz? Cadê a nossa possibilidade de sermos úteis, né? Isso aí serve em todo lugar. Serve no trabalho, serve no lar, né? Então a gente pode ali fazer uma refeição mal-humorado, de qualquer jeito, ou a gente pode fazer uma comida gostosa, com amor, arrumar a mesa, coloca uma florzinha, convida ali alguém querido para se juntar a gente. Tá na hora de fazer a nossa luz brilhar. Não dá mais pra gente se esconder. Não dá mais pra gente se esconder. Não podemos mais dar essa desculpa. Porque nós somos a fonte criadora. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos. Jesus já disse isso. Então, nós que temos dever de fazer um mundo melhor. Mas por que não conseguimos? Por que não conseguimos? Por que ainda nós somos eternos pedintes? Por que nós temos tanta dificuldade em reconhecer o nosso potencial divino? Por que nós somos acanhados? Temos vergonha de divulgar o bem? Por que parecer vítima da situação muitas vezes é mais agradável? Porque daí somos acariciados, né? Alguém me protege. Muitas vezes isso aí pode ser um hábito, gente. Por que será que nos sentimos assim? Nós que nos dizemos cristãos espíritas, que já temos essas luzes maravilhosas, dessa doutrina maravilhosa, que consola e esclarece, já sabemos da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. E talvez esse sentimento de sermos esses eternos pedintes e de não reconhecermos o nosso potencial esteja ligado à nossa falta de fé. A nossa falta de fé, sim. Alguém pode dizer, não, mas eu tenho muita fé. Quem tem fé no futuro, quem tem fé que somos herdeiros da felicidade, não deixa de fazer a sua luz brilhar. Quando cremos, quando temos fé verdadeira naquilo que os nossos olhos não podem ver, a gente arruma força e faz. Porque sabemos que as adversidades que tem na vida, né, que ninguém está livre, vão passar. Então nós temos que ser congruentes, nós temos que agir conforme aquilo que pensamos, que falamos, que sentimos, né? E a outra questão também que a gente pode agir dessa forma de não fazer a nossa luz brilhar é culpa. Culpa que trazemos de outras reencarnações, culpa que trazemos dessa reencarnação mesmo. Então vamos nos sentindo menos, vamos nos sentindo pequenininhos, desprezamos a riqueza indescritível, né, do nosso mundo interior e do universo. Não temos fé, não acreditamos na plenitude verdadeira da vida e assim nós vamos ignorando a essência sagrada que existe em cada um de nós. Quando que vamos reconhecer essa essência sagrada? Então, muitas vezes passamos a vida inteira indo contra os desígnios de Deus e deixamos de fazer o que viemos fazer aqui, nessa reencarnação. E ficamos paralisados. E quando vê, acabou. Quando vê, passou. Muitas vezes nós terceirizamos a nossa felicidade, ficamos com medo, né, que o outro nos abandone, que o outro não faça por mim. Colocamos a nossa felicidade na mão de uma pessoa que a qualquer momento pode seguir outro caminho e nos sentimos sós e temos as nossas depressões e temos os nossos conflitos e ficamos apavorados
e ficamos doentes, ansiosos, porque já sabemos que tudo isso reflete também no nosso corpo físico. Emmanuel fala no livro O Consolador, a psicografia do Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler aqui um trecho que ele fala a respeito dessa nossa luz interna. Então ele diz, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelos ensinamentos são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar estes valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então aqui, Emmanuel nos traz que em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. E que aquelas criaturas, que aqueles espíritos, ele diz aqui, os poucos que souberam crescer na sua divindade e exemplificação na Terra são considerados santos, heróis, sendo que todos nós somos capazes disso, todos nós. Só que ainda nós não reconhecemos essa luz. Então, o sentido da nossa reencarnação é a consciência do nosso mundo interior. Somos essências divinas na Terra em busca da perfeição, em busca da felicidade, E o caminho disso não tem outro. O caminho é a reforma, é o autodescobrimento, é a renovação. E é isso que estamos fazendo aqui hoje nessa tarde, buscando essas diretrizes que a doutrina espírita nos traz com tanta clareza, com tanta lucidez, que Jesus nos trouxe há 2000 anos, mas que a doutrina espírita consegue nos esclarecer um pouco mais, a interpretar um pouco mais. Então, a partir disso, nós devemos fazer brilhar a nossa luz, a luz dentro de cada um de nós. Parar de achar que as coisas não têm jeito, que o país não tem jeito, que a política não tem jeito, que as pessoas não têm jeito, que o povo não tem jeito. A gente ouve falar, o povo não tem mais jeito. Gente, mas nós somos o povo. Nós temos que nos incluir nisso aí. É claro que estamos num planeta onde cada um tem a sua evolução, a sua moralidade, mas nós somos o povo, E nós espíritas sabemos da lei do progresso, sabemos que nós precisamos de mudança, sabemos que todos vão mudar, querendo ou não, isso aí é inexorável. Só que se nós já tivermos a vontade de sermos, de deixar despertar essa luz e de sermos esse homem novo e abandonar aquele homem velho, já é um grande passo. Já é uma grande coisa. Porque a vida, ela nos provoca o tempo inteiro. Provoca, Nós temos altos, nós temos baixos, nós temos dificuldades. Aquele que não tem dificuldade, que não tem altos e baixos, olha, é difícil nesse planeta. É muito complicado viver aqui, nós temos que ter uma força muito grande, Mas nós temos que entender que nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui trabalhar, nós viemos aqui vencer a nós mesmos, A evoluir. Só que nós precisamos descobrir isso dentro de nós. Então, sejamos caridosos conosco, vamos praticar o auto-perdão, vamos entender que nós temos que ser caridosos com os outros, mas também com a gente. Vamos nos valorizar.
Vamos nos valorizar, descobrir os nossos talentos, colocar a serviço os talentos que Deus nos deu, né? Como é bom, né, gente? Como é maravilhoso quando a gente dá. Eu gosto muito, assim, quando eu dou um presente para alguém. Pode ser um brinco, uma camisa, uma blusa, que seja. E depois a gente vê aquela pessoa usando aquele presente que a gente deu. Como é bom, como é agradável isso aí, né? E claro, assim, fazendo uma comparação, né? Mas como que Deus se sente quando Ele nos dá esses presentes diariamente? E nós somos filhos ingratos e não usamos o que Ele nos dá a favor do bem. E nem agradecemos a luz do dia, o sol que brilha, a chuva que cai, a noite, as estrelas, a família, muitas vezes com pessoas que têm dificuldades, mas que também nos servem de instrumento, né, para dar um passo à frente. Somos filhos ingratos. Quando vamos colocar a serviço os talentos, as maravilhas que Deus nos deu, que Deus nos dá, né? Então, quais são os teus talentos? Como que tu pode fazer essa luz brilhar? Daí depende de cada um de nós. Cada um de nós vai ter que fazer essa autoanálise. Eu sei conversar, eu sei ouvir. Eu sei cantar. Canta, gente. Canta. Canta. Ajuda. Trabalha. Eu sei cozinhar. Bom, eu ainda não consigo ir lá na instituição fazer sopa para aquele monte de gente, mas eu consigo doar o alimento. Eu consigo fazer minha luz brilhar. Eu consigo estudar, então eu posso estudar. Eu posso contribuir com a sociedade. Eu sou gentil. Eu procuro fazer o meu melhor. Sabe? Campo de trabalho, talento não falta. O que falta é nós nos reconhecermos como pessoas que têm essas possibilidades. Sair da concha, fazer a nossa luz brilhar. Então que possamos buscar esses talentos, né? E fazer brilhar a nossa luz, divulgar o bem diante de tanto mal que a gente vê. E com certeza todo esse mal que grita e que vê é pequenininho perto da quantidade de pessoas que querem o bem, que procuram fazer o bem. Então a gente tem também que fazer isso aí para fora, para que a gente possa vencer aí esse desânimo que se abateu sobre todos nós, né? Sobre a humanidade. Então, vós sois a luz do mundo, o tema da nossa exposição de hoje. Cada um de nós somos. Essa afirmativa evidencia a proposta educacional. A própria evolução dos seres, ela é um caminho que vai das trevas para a luz, assim como a nossa vida, assim como o dia e a noite, o claro e o escuro, a felicidade e a tristeza. Essa proposta educacional de fazer brilhar a nossa luz é entender que temos esses períodos de claridade e de escuridão, mas que nem por isso vamos deixar, né, o desânimo tomar conta. Sejamos nós em qualquer lugar, onde estivermos, aquele que tem a capacidade de descobrir o bem e o belo em toda parte, em toda situação, até mesmo na situação de dor. É desafiador? É desafiador. Mas não estamos desamparados, não estamos sós. E temos provas disso a todo momento, todos os dias. Quando pedimos, quando nos conectamos à espiritualidade superior, já sentimos essa renovação de ânimo e temos coragem de levantar a cabeça, de sacudir a poeira e tocar o barco. Tá? Então que sejamos nós as pessoas que enxergam o belo e o bom em todo lugar. É essa proposta, gente, que tínhamos para hoje. É isso, é como eu falei ali no início, né? A ideia é que a gente consiga renovar esse ânimo, renovar essa esperança, que todos nós temos certeza que é o que Jesus espera de nós. Jesus não espera de nós ficarmos depressivos,
desanimados e esperando a mão de outras pessoas. Claro que podemos contar, mas depende de cada um de nós. E podemos provar isso através da nossa fé, que tudo vai melhorar. Sejamos luz em toda parte. Tá bem? Agradeço aos amigos, então, que nos acompanharam nessa tarde. E vou convidar aqueles que desejarem, então, a colocarem a água, né, que já deve estar exposta. Vamos fazer, então, a nossa prece final. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores que nos auxiliaram nessa tarefa, que possamos manter essas doces vibrações por muito tempo, que possamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, exercer no nosso dia a dia, contando sempre, tendo certeza do apoio dessa espiritualidade amiga que não nos abandona nunca. Neste momento, vamos imaginar o nosso lar. Um benfeitor amigo nos acompanha. Magnetiza as águas expostas. Abençoa todos os moradores do lar, encarnados e desencarnados. Esse benfeitor amigo auxilia aos irmãos que possam estar em necessidades, encaminhando a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade para que sejam atendidos. Neste momento, aqueles a quem endereçarmos o nosso pensamento, que sejam também banhados por estes fluidos de saúde, de harmonia, de paz e esperança. Agradecidos que somos, mestre e amigo, encerramos a atividade proposta para essa quinta-feira. Que assim seja. Um abraço muito carinhoso e que Jesus esteja sempre com cada um de vocês nos acompanhando e nos dando força. Um abraço com carinho.